simplesmente falaram que era um absurdo por eu ter escolhido o nome e depois querer trocar, que isso não existia, que não era assim que funcionava, que juiz nenhum ia aceitar, cartório nenhum. E chegando no cartório, a gente foi extremamente humilhado. A gente foi literalmente escorraçado do cartório por tentar mudar o nome da nossa filha. Quando ela nasceu, eu coloquei esse nome e eu me arrependi. Olha, é de partir o coração escutar o choro dessa mãe, da Caroline, que teve a filha na maternidade ao lado do pai e que aproveitou a comodidade que é registrar dentro do cartório que fica no hospital. E depois ela percebeu, conversando com as pessoas, gente, que não dava para manter o nome Ariel, porque era um nome unissex. A criança podia ser tratada como menino ou como menina, dependendo das circunstâncias, sobretudo a distância. É direito da mãe, nesse momento, se arrepender. Mas esse arrependimento não foi entendido pelo cartório como razoável para fazer a troca de nome. E é por isso que o JR 15 Minutos está aqui, desejando um excelente dia para todo mundo e conversando com você sobre como é que faz, para trocar de nome no Brasil. Tem uma lei antes de 2022 e outra depois disso. Eu estou recebendo a advogada Daniele Biasi, civilista, mestre em Direito Civil, que vai nos guiar nessa jornada. Oi, doutora. Olá, Eduardo. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar com você. Prazer todo nosso. Bom, essa mãe, a Caroline, tá nessa novela que a gente segue acompanhando com os telejornais aqui da Record, tentando trocar o nome da filha recém-nascida de Ariel para Bela. O cartório disse que, olha, eu poderia trocar dentro de 15 dias, como se diz a lei, se fosse uma oposição motivada, com motivação justificável, de pai e de mãe. Explica pra gente exatamente o que é isso, que exemplos os cartórios consideram razoáveis para aceitar uma troca dentro desses 15 dias, doutora? Bom, é muito difícil, é um conceito muito amplo, né? Oposição motivada, oposição fundamentada, como diz a lei, porque a gente não sabe exatamente o que significa, mas de modo geral, seria, olha, o pai não respeitou o combinado e fez um registro com o nome de um jogador de futebol famoso, que ele é fã, e não era esse o combinado era o nome tal. E aí a mãe vai até o registro na companhia do pai, que foi arteiro e colocou um nome diferente, fala, olha, não foi esse o combinado, não foi esse o acordado, eu estou me opondo aqui, né, pela deslealdade do pai da criança e juntos viemos aqui alterar. Ele reconhece o erro e viemos alterar. Seria um exemplo clássico. Se ele não reconhecesse, também o cartório poderia não atender a mãe? Se não houver consenso, a regra é encaminhe para o juiz. Ou seja, só com consenso dos dois genitores. E se foi só a mãe que fez o registro na maternidade? A ideia é a mesma, tá? Porque a lei fala, em até 15 dias após o registro, qualquer dos genitores poderá apresentar a oposição fundamentada. Então, não traz ali se é a mãe, se é o pai, quem que foi, não deixa isso muito claro, tá? De qualquer maneira, nesse caso da Caroline, o cartório disse não. Falou, olha, isso não é motivo para uma troca. A senhora concorda com a posição do cartório? Mais uma vez, a gente volta no problema do que é a oposição fundamentada, né? Me parece que ela argumenta e ela vai junto do pai da criança, né? Então, existe um consenso e existe claramente um fundamento para a troca do nome. Não é um arrependimento, digamos assim, irresponsável. Mas é um fundamento, porque ela diz, olha, já no hospital a gente percebeu, as enfermeiras falavam como se fosse um menino. Fiquei com medo de constranger o meu filho. Aqui é bacana até a gente lembrar que uma das razões de autorização para mudança de nome é o constrangimento. Então ela já traz ali, na minha opinião, claro, está sendo muito debatido, uma fundamentação para alteração. Até porque essa mãe saiu da maternidade com a impressão de que a criança ia enfrentar problemas, né? Pois as enfermeiras entravam no quarto e falam, olha, como é que ele tá? O Ariel tá bem? E é uma menina. Então, imediatamente ali, ela percebeu que não havia pensado direito ou não tinha realizado a possibilidade de que aquele nome era unissex. Bom, vamos avançar então. Você está acompanhando essa novela aqui no JR 15 Minutos, que quer discutir com você como era. Isso também funcionava desse jeito antes de 2022? O que é que aconteceu em 2022, doutora, para depois a gente falar sobre a troca de nome de adultos? Bom, em 2022 veio essa lei, que é a 14.382, que visa facilitar a alteração de nomes
que a gente vai falar assim, o prenome. O prenome é o Daniele, Eduardo, tá? Esse é o nosso primeiro nome. E também sobrenomes em algumas circunstâncias. E trouxe essa possibilidade de alteração do registro em até 15 dias para os recém-nascidos, tá? Evitando a judicialização. É um movimento que nós temos já de extrajudicialização. Então, a gente evita que nasça um processo, né, que demore muito tempo. O cartório já resolve, facilita para todo mundo e a pessoa já tem o seu direito reconhecido. Essa lei foi extremamente importante e trouxe essa novidade, a possibilidade de alteração em 15 dias. Antes disso, era só judicializando. Antes disso, nós tivemos um provimento, tá? Que aí não era uma lei, era um provimento do Conselho Nacional de Justiça que autorizava para adultos e, fora essas hipóteses, sempre de maneira judicial. Tá? Lembrando que após os 15 dias de vida do registro, na verdade, do bebê, também vai ter que ser judicial, não vai ter jeito de fazer pelo cartório enquanto for menor de idade. Agora, no caso de quem tem mais de 18 anos, basta ir ao cartório e não precisa apresentar justificativa, pode trocar de nome? Por uma única vez, agora pode. Então, vamos imaginar que uma pessoa não se sinta feliz, se sinta constrangida, enfim, o nome, ele pode ser uma bênção ou um fardo. Os pais nos registram com todo carinho, com certeza eles pensam, né, muito e nos registram com um nome que eles entendem que é bonito, que é simbólico. Mas às vezes a gente cresce com a sensação de que, puxa, aquele nome não é tão legal. Hoje, uma pessoa não precisa nem motivar, ela pode ir ao cartório, sendo maior de idade, e pedir a alteração desse prenome. Então, se o Daniele quisesse me chamar Maria, eu poderia ir ao cartório e solicitar essa alteração por uma única vez, tá bem? Sem apresentar nenhum tipo de motivo específico, mas apresentar uma petição de próprio punho, com a documentação, qual é o processo? Isso, aí o cartório, de modo geral, ele vai fazer uma avaliação para garantir que não existe ali uma tentativa de fraude, de má-fé, de uma falsidade. Entende que a pessoa tente mudar o nome dela para ludibriar credores. Vamos imaginar, eu quero fugir dos meus cobradores, eu vou mudar o meu nome, né? Eu quero adotar uma nova personalidade, etc. Então, se houver uma suspeita de fraude, muitas vezes, então, os cartórios vão solicitar documentos, certidões negativas, para saber se aquela pessoa não está sofrendo processos, protestos, execuções, né? Não está sendo cobrada, garantindo, assim, que a alteração não vai impactar direitos de terceiros. Então, normalmente, se a pessoa não enfrentar processos judiciais, não tiver negativada, normalmente essa troca de nome sai rapidinho. De modo geral, sim, tá? O cartório vai solicitar as diligências aí para evitar esse tipo de circunstância, de fraude, má-fé e etc. Agora, doutora Daniele, apesar dessa liberdade toda que a gente está assistindo desde 2022, a gente está vendo que os cartórios estão agindo com critério, né? Estão sendo diligentes. Às vezes até um pouco mais do que parte da sociedade espera. Mas a lei também impõe limites, né? Como nomes que possam expor a pessoa ao ridículo. A gente tem, acho que, exemplos clássicos, famosos, como Chevrolet da Silva Ford, né? Napoleão sem medo e sem mácula. Doutora, quem é que define o que é ridículo nesses casos? Existe margem de interpretação dentro do cartório? É altamente subjetivo, Eduardo, é tão complicado isso. Vai levar em conta, por exemplo, a região do país que nós estamos, quais são os nomes mais ou menos comuns, né? Se nós estamos numa região mais conservadora, em uma região... Tem lugares do país que usam atualmente certos nomes que não são comuns em outras regiões. Nosso país é imenso. Agora, de modo geral, a gente percebe quando aquilo não é usado como nome em hipótese nenhuma. Você deu um exemplo, que foi Chevrolet. Ou então, eu já vi em reportagens na TV, inclusive na Record, né? Aquela família que é cópia autenticada, Xerox, não sei se você já viu algo assim. São situações claramente excessivas, né? E o cartorário, o registrador, ele pode dizer, não, esse nome pode levar a um constrangimento dessa criança no futuro e eu me recuso, você só vai conseguir isso aqui com autorização judicial. Ele pode, mas é subjetivo. O próprio cantor Seu Jorge teve problemas para fazer o registro, se eu não estou enganada, de um filho como Samba. Exatamente, é verdade. E conseguiu mais tarde, né? Mas teve um processo grande. E, doutora, no caso de filhos de pais separados, algo muito comum, ou em disputa familiar, há possibilidade de um jovem maior de idade escolher carregar
apenas um dos sobrenomes? Pode acontecer. A alteração do sobrenome, ela também vai levar em consideração alguns elementos. Você não pode colocar qualquer sobrenome, pedir para incluir qualquer sobrenome, mas mostrando que você tem a linha ascendente, ou seja, seus pais, os seus avós possuem aquele sobrenome, você pode tanto incluí-los quanto alterá-los. A lei vai trazer aqui algumas possibilidades, né? Que você pode incluir sobrenome de familiares. Então, puxa, eu queria ter o sobrenome da minha avó, que foi tão querida para mim, e esse sobrenome se perdeu. Posso incluir? Se trouxer as certidões todas demonstrando que é o sobrenome familiar, pode. Posso incluir ou retirar de cônjuge, também é uma hipótese, né? Por alguma situação de alteração de filiação, as relações de filiação, eu posso até inserir eventualmente. E isso é um caso clássico, né? Puxa, meu pai não foi um pai legal para mim. Meu pai nunca conviveu comigo. Eu gostaria de tirar o sobrenome dele. Posso também. Meu pai não conviveu. Posso alterar? Posso. A lei autoriza inclusão e exclusão de sobrenome em razão de alteração nas relações de filiação. Inclusão de sobrenomes familiares. Aquele caso que você não tem, de repente, o sobrenome da sua mãe e gostaria de inserir, de um avô, de uma avó e gostaria de inserir. Basta levar todos os documentos necessários que mostram a relação de parentesco, a inclusão ou exclusão de sobrenome de cônjuge na constância do casamento. Eu adotei o sobrenome do meu marido, me arrependi, não quero me divorciar, mas também não quero mais o sobrenome. Posso? Posso. Eu não adotei e gostaria muito de ter adotado. Posso incluir? Posso também. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a separação. Vamos lá, posso tirar, eu me separei e à época não tirei o nome do meu ex-marido. Agora eu posso tirar? Como, por exemplo, muita gente pergunta sobre nome social, né? O que é diferente na alteração do nome civil em cartório? Quais as principais diferenças entre esses dois processos, do ponto de vista legal e documental? O nome, a troca de nome comum e a troca de nome por um nome social. Veja bem, o nome social hoje em dia você pode pedir a inclusão dele no seu documento de identidade, né? Que é a maneira como você gostaria de ser reconhecido eventualmente, tá? Reconhecido ou reconhecida. Hoje em dia, com a facilidade que nós temos na mudança do prenome, muitas vezes essa questão do nome social vai se perder, porque ele é como se fosse um nome, olha, eu quero ser chamado dessa maneira, eu quero ser chamada desta maneira. Perante as autoridades, os órgãos, você ainda tem aquele nome e prenome, sobrenome que constam dos documentos. Então, no meu trabalho eu prefiro ser chamada de Sandra, só que na verdade o meu nome é Sandre Leide. Estou inventando aqui só para vocês entenderem, tá? Alguma situação assim. Não muda perante os órgãos, perante a justiça. Você tem só esse nome social. Com a possibilidade de alteração do nome hoje bem facilitada, muitas vezes você nem vai precisar mais da adoção do nome social, basta a alteração do nome efetivamente, né, desse prenome. Vamos terminar por onde começamos, doutora Daniele. Como a senhora acha que vai terminar a novela dessa mamãe que tenta trocar o nome da filha de Ariel, porque descobriu só na maternidade, depois de registrar o nome, que era um nome unissex, servia tanto para menino quanto para menina, para Bela? A procuradoria, ou seja, o município, já foi consultado. Se o município negar, ela vai ter que ir à justiça. Na justiça, a senhora acha que ela terá dificuldades para fazer a troca do nome da recém-nascida? Não, eu acho que na justiça ela tem grandes chances de obter êxito. Porque o que acontece? Os cartórios falam que eles só podem fazer o que está expressamente previsto na lei. E entenderam que ali não existia tal da oposição fundamentada. Mas para a justiça, me parece um motivo bastante justificável. Eu entendo que ela vai conseguir, sim, a alteração, ou que ela tenha grandes chances. É muito difícil a gente fazer essa previsão, até porque a gente não conhece os detalhes do caso, né, que acabam ficando na privacidade aí da família. Mas me parece que existe, sim, um bom prognóstico. Então, em breve, eu acredito que a gente vai trazer essas novidades, porque a mãe tem sido muito aberta em compartilhar essa realidade da família, até para servir como alerta para mamães e papais que na maternidade parecem certos do nome que escolheram, mas às vezes podem estar diante de algum tipo de armadilha. Eu quero agradecer demais a participação de Daniele Biasi, advogada civilista, mestre em Direito Civil, no JR 15 Minutos, edição 1259, que está terminando. Obrigado, doutora. Obrigada.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Acompanhe o nosso 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto. Muito obrigado e bora para a próxima!